A Justiça de São Paulo rejeita a ação de indenização no valor de 60 mil reais por difamação movida pela família do ministro Alexandre de Moraes contra o senador Alessandro Vieira. O senador teria associado Moraes, a esposa e os filhos ao PCC durante uma entrevista, referindo-se à circulação de recursos entre a facção e familiares do magistrado e a contratação do escritório Barsi de Moraes pelo Banco Master. O juiz concluiu que o senador Alessandro Vieira está protegido pela imunidade parlamentar, não havendo dolo de ofender Berenice Leite. Bom, quase que um milagre é o que nós estamos vendo aqui, aí, essa rejeição dessa ação da família do Moraes em relação ao senador Alessandro Vieira. Vale ressaltar também CPI do Banco Master, não, do crime organizado, essa que tinha ali o Alessandro Vieira atuando como relator, também deu uma parada ali, deu uma estagnada, acabou, mas a gente não vê mais nenhuma consequência aí a respeito dessas investigações. É verdade, Geise. Até hoje nós também não temos respostas com relação aos valores recebidos pela venda lá do Resort Itaiaia e até onde vai a relação do ministro Dias Toffoli com Daniel Worcaro. Isso não avançou, ele sequer foi afastado, nem mesmo o próprio ministro Alexandre de Moraes, em fator desse contrato de 129 milhões de reais, né, um valor estratosférico que juristas por todo o mundo jamais conseguiriam algo nesse valor, né? 3 vezes mais, ainda mais diante daquilo que a dona do escritório, a esposa de Moraes, a Viviane Barsi, disse que fez, né, em relação aos serviços prestados ali, um contrato, uma questão de compliance, né? Então, e olha só o nome, né? Compliance. Se a gente for pegar pelo termo, o significado do que é compliance é justamente aquilo que o Master não fez, né? Não cumpriu com esse tipo de critério. Bom, mas diante disso, Geise, eu queria chamar a atenção, muito bom, né? Tivemos aí uma decisão, pelo menos dessa vez eles descobriram que o parlamentar ele tem ali a sua imunidade parlamentar para falar, né, quaisquer palavras dentro de qualquer contexto, porque ele tem essa imunidade parlamentar. Só que o fato do que está acontecendo aqui no nosso país é o seguinte: autoridades, né, principalmente quando a gente fala de ministros do Supremo, quando são questionados, o que nós temos visto ou denunciados, são eles abrindo inquéritos contra aqueles que os denunciam. Foi assim no caso de Eduardo Tagliaferro, ninguém levou adiante, né, nenhuma autoridade, a Polícia Federal, enfim. Nada aconteceu com relação às denúncias do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, denúncias gravíssimas, né, que não foram levadas adiante. Ele falou ali de um gabinete paralelo que foi estruturado em 2022, durante a campanha, inclusive com integrantes que hoje, um deles, né, seria o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, que à época era presidente da Meta e contribuía, segundo o Eduardo Tagliaferro, com informações para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, Geise, é mais uma vez aquela velha expressão que o poste está mijando no cachorro. Quando a gente vê a família de Moraes fazendo uma dúbia interpretação do que disse o senador Alessandro Vieira, que foi muito claro, ele não fez uma relação com a família, mas eles assim entenderam só pelo fato de terem sido citados e aí pediram ainda uma indenização, né? Veja só, então isso é visto aqui dentro do parlamento, com vários deputados e senadores que eu converso, como uma espécie de intimidação, porque ele poderia ter sido condenado a pagar essa indenização. Talvez não tenha acontecido isso com ele, porque ele não é da direita declarada, ele é um candidato que transita no centro, né? Ele é candidato à reeleição, mas o fato é que ele é um senador da República, transita entre o centro, a direita e a própria esquerda. Né, o Alessandro Vieira agora, nesses últimos meses, é que teve uma posição de ir para cima das instituições, digamos assim, fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal e acabou ficando com essa relatoria do crime organizado. Mas o fato é esse, Geise, e até como jornalista, eu vou dizer para você, está ficando cada dia mais difícil trabalhar no nosso país, porque hoje você faz uma denúncia aqui, o que acontece? Se você denunciar um peixe muito grande, talvez eles tenham ali um corpo jurídico muito bem pago e eles venham para cima de mim como jornalista. Então até eu tenho que pesar às vezes no que eu estou falando, né, se realmente vale a pena.
Porque do jeito que está, né? Olha o que aconteceu, inclusive, com aquele jornalista que foi condenado na semana passada porque fez denúncias em torno do ministro Flávio Dino. Foi condenado, né? Então, assim, enquanto nós estivermos vivendo sob esse regime de exceção, infelizmente, a nossa liberdade de expressão não está mais garantida. Fabi, vamos lá, quero te ouvir então. Tá aí, essa ação foi rejeitada, então a família Moraes não conseguiu, né, avançar nessas questões que eles pediam, nessa indenização, porque foi respeitado ali o direito parlamentar de falar, né, de parlar, exercendo ali, portanto, seu trabalho enquanto senador da República. Nossa audiência está lembrando aqui o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira que era deputado, de repente, se isso não pesou um pouco mais na sua percepção, na sua análise, tendo em vista que o Alessandro Vieira é senador e o Alessandro, além dessa questão do Moraes, ele recebeu pressão também do Dias Toffoli. É bem diferente aqui a situação, justamente pelo desfecho que deu, né? Não é diferente em relação ao que o Daniel Silveira fez, aliás, fica até complicado a gente falar de fato o que o Silveira fez. Porque é algo assim imensurável. Ele falou de uma forma coloquial, não era, né, ninguém ia matar nenhum gato, que ele falou de gato, né? E mesmo assim ele teve esse desfecho e até hoje, até o momento, o Daniel Silveira passa por situações de estado de exceção que ele não pode nem mesmo pedir voto ali, como ele tentou falar com o do Portinho, né, uma coisa bem discreta, mas não pode. Ele não pode existir em rede social. Ele cumpriu uma das penas mais severas que eu já vi. Eu acompanhei lá, tinha amizade com o Dr. Paulo Faria, que foi advogado do Daniel Silveira, e a gente sabe dos absurdos processuais que eu creio que ainda não se sabe nem a metade. Um dia, né, na hora da justiça no Brasil, tanto o Daniel Silveira virá falar como os próprios advogados, e quando levantar o sigilo do inquérito das fake news, eu acho que muita gente vai prestar atenção e vai compreender das denúncias feitas. Mas voltando aqui para o senador Alessandro Vieira, o que ele disse, gente, é obviamente respaldado da imunidade parlamentar. Tivemos que ver um juiz de primeira instância, tem juízes ainda em Berlim, né, que para dizer o óbvio, dizer não, rejeito porque é um senador e palavras não podem ser proibidas, né, tem imunidade sobre quaisquer palavras, mesmo que seja no palanque propriamente dito ou em outras oportunidades. É esse o entendimento, porque é esse entendimento que, inclusive, o senador ele jamais sai da função parlamentar. Isso tem o ônus e o bônus, né, mas ele não disse nada além. Mas eu entendo, do mesmo jeito que a Berenice nos disse aqui, que essa diferença... Primeiro, assim, a gente viu que o Congresso Nacional, principalmente os senadores, na sabatina do Messias, eles falaram a respeito desse tema, que tinha sido uma intimidação, né, do Supremo, através da família do Moraes, ao senador. E essa intimidação pegou pesado ali. Eles falaram disso em relação como que o Messias achava, a respeito do que o Messias pensava em relação a esses fatos, né? E ele ficou numa saia justa daquelas. Então, isso mostra que quando se trata da esquerda, o pessoal do Centrão, a gente observa que tem essa diferença. Porque o pessoal não ficou indignado quando era o Daniel Silveira, que era um parlamentar também. E não ficaram fazendo esse tipo de narrativa, dizendo, olha, é um absurdo, porque de fato é. Tanto na situação do Silveira quanto na situação do Daniel Silveira, é importante a gente falar, mas as duas são absurdas, porque eles têm sim direito à imunidade, porque a nossa Constituição vem de um momento pós, né, o período militar, em que se observava que o parlamentar não poderia exercer seu mandato se ele tivesse problemas ao falar. Mas por isso que a gente aponta esse estado de exceção, porque dessa vez aqui, quando se trata de Daniel Silveira, quando se trata de Bolsonaro, quando se trata de parlamentares da direita, a gente já entendeu que eles não têm essa imunidade constitucional. Aí existe uma relativização de valores e uma relativização do que está na nossa Constituição Federal. Então é uma vitória pequena do senador Alessandro Vieira, mas retomando aqui que é o óbvio, né, que realmente eles têm essa liberdade de falar e que não cabe indenização, porque está se falando no âmbito da política, e no âmbito da política, infelizmente, os ministros se tornaram políticos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.